E aí, crianças do nono ano, tudo bem? Voltamos para nossa física, não é? Olha, chegamos no nosso período de prova, tá bom? Nossa semana, para você que está assistindo essa aula hoje, estamos entrando no nosso período de prova, né? Nossa semana de prova começa hoje, tá bom? E para que você possa fazer uma prova mais sossegada, para que você possa fazer uma prova se atualizando da revisão do nosso conteúdo, vamos fazer hoje uma revisão, tá bom? Na próxima semana, ou assim que o professor puder, eu vou fazer o nosso novo conteúdo, que no caso é para o módulo 9, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre todos os elementos que vocês vão resolver na nossa avaliação, tá certo? Lógico, nós vamos trabalhar na nossa avaliação, nosso módulo 7 e nosso módulo 8. Nós demos início ao módulo 7 sobre os princípios da propagação da luz, né? Lembrando que a luz ela propaga-se em linha reta, tá bom? Você pode observar que como ela propaga-se em linha reta, ela consegue desenhar os objetos, viu? E ela consegue formar fenômenos, no caso uma sombra, uma penumbra, as cores dos objetos, tá bom? Tudo isso é graças à propagação desse elemento luminoso, tá certo? Bom, a luz em si ela é uma onda. Ela é uma onda que ela possui algumas características. As principais características, você pode perceber que ela tem uma variação de frequência, de comprimento, mantém uma velocidade constante, tá bom? Lembre-se que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá bom? Se você analisar, são 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, tá bom? Para que ela possa manter essa velocidade, ela sempre vai variar o quê? A frequência e o comprimento dela, tá bom? Nesses pequenos intervalos, ela consegue gerar cores, tá bom? A nossa visão, a nossa percepção dessa luz no ambiente, ela consegue gerar elementos monocromáticos, ou melhor, elementos coloridos, tá bom? Bom, no módulo 7 nós vamos trabalhar como ela se propaga, os princípios da propagação da luz, tá? O principal princípio dela, ela se propaga em linha reta, tá certo? A luz ela se propaga em linha reta. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Um raio de luz não interfere no outro, tá bom? Se um raio de luz se cruzar com o outro, eles não desviam, tá? A luz não sofre curvas, ela não faz curvas, tá bom? E um raio não interfere no outro, tá? Ou melhor, eles são independentes. E o terceiro, que ele pode sofrer uma reversão. Bom, a reversibilidade da luz. Resumindo, por exemplo, se você olha um objeto no espelho, se você olha para um espelho, uma pessoa que está do teu lado, se você enxerga essa pessoa no espelho, é porque na verdade a luz, ela partiu do corpo da pessoa, bateu no espelho e atingiu a sua visão. Se essa pessoa consegue te enxergar também, é porque esse mesmo raio saiu do teu corpo, o mesmo raio que chegou em você, ele sai e volta para o indivíduo que está do teu lado. Entenderam? Resumindo, ela consegue sofrer uma reversão, tá bom? Bom, nesse caso aqui, a minha cobrança para vocês, eu vou fazer uma cobrança sobre esse tipo de propagação. Por exemplo, a luz quando ela tenta entrar em um ambiente por um orifício, ela utiliza um meio, tá? Que é a inversão dos elementos. Ou melhor, se eu tenho um ambiente aqui, uma caixa, uma câmara escura, se a luz tenta entrar nesse orifício, o que ela faz? Ela troca os pontos, ela faz uma inversão dos pontos na vertical, tá bom? Ela troca a parte de cima com a parte de baixo, tá? Gerando o quê? Imagem de cabeça para baixo, tá bom? Por exemplo, nós temos uma vela aqui, os raios de luz que saem dessa vela, do corpo da vela, conseguem entrar aqui por esse orifício. Só que quando eles batem aqui no fundo dessa câmara escura, geram a imagem da vela, só que de cabeça para baixo. Por quê, professor? Porque os raios também sofreram uma inversão aqui, tá? Essa é a melhor maneira dos raios entrarem por esse orifício, tá bom? Através da inversão de elementos, ok? Isso gera imagens invertidas, tá? Bom, tio, a nossa cobrança na prova vai ser sobre o quê? Você sempre se pergunta, e o cálculo, tio, vai ter? Vai, tá? Nosso principal cálculo, você vai trabalhar com câmeras escuras, tá bom? Tio, mas tem fórmula? De certa maneira tem,
Se você analisar, tem uma comparação de triângulos, tá bom? Ó, se você observar, os raios geram dois triângulos semelhantes, o maior e o menor. Então você vai comparar. Você vai comparar o que, professor? A altura e a base dos triângulos. No caso, a base do triângulo é o comprimento, tá? Das figuras. E a altura do triângulo é isso aqui, ó. Essa alturazinha é a distância do objeto até o orifício, ou a distância da imagem até o orifício. Lembrando que isso aqui é a nossa imagem e essa velazinha aqui é o nosso objeto. Tá bom? Vamos ver como é que funcionam as fórmulas. As fórmulas são comparação de elementos, tá? Igualdade, são igualdade de quocientes, de divisões. Fica o seguinte, presta atenção aqui, olha. Por exemplo, eu quero achar o comprimento da imagem, o tamanho dessa imagem. Eu vou comparar o quê? O triângulo maior com o triângulo menor. Olha o que eu vou fazer. Tenho várias maneiras. Primeira maneira que eu posso escolher aqui. Ó, eu vou comparar o tamanho do objeto com a distância, que no caso aqui é 50 centímetros, e vou igualar com a divisão entre o tamanho da imagem e a distância dela até o orifício. A mesma coisa que eu fiz aqui fora, eu faço aqui dentro, tá bom? Aí fica o quê? O sobre 50 é igual a I, que é o tamanho da imagem, sobre 20. Tá bom? Professor, aqui está em centímetro, aqui está em milímetro. Vai ter alguma diferença? De certa maneira, não. Aqui, olha, o comprimento vai sair em milímetros, tá? Por quê, professor? Porque se você está trabalhando com milímetros aqui, a resposta aqui vai sair em milímetros. Se aqui fosse centímetros, aqui também sairia em centímetros, tá? É equivalência de unidades, tá bom? Então, por exemplo, eu quero achar o tamanho dessa imagem. Então, eu vou só comparar. Tia, eu tenho o tamanho do objeto? Tenho. Quem é o tamanho do objeto? 10 centímetros, tá? Aí fica 10 sobre 50, tá bom? É igual a x sobre 20. O meu x aqui é o tamanho da minha imagem, tá bom? Olha o que eu vou fazer, ó. Eu cortei, né? Muito simples, tá bom? Bom, se você observar, eu cortei o 10 com o 50, tá certo? Aí você vai fazer o que? Meio pelos extremos. Vai ficar como, professor? Aí fica 5x é igual a 20, meio pelos extremos. Aqui fica 1 sobre 5, né? Então fica 5 vezes x é igual a 20, que é 1 vezes 20. Então, quem vai ser o meu x? Vai ficar 20 sobre 5, tá? Quem está multiplicando passa dividindo, ok? Então, quem é o nosso x? 4. 4 o quê? 4 milímetros, tá bom? Como nossa provinha, praticamente toda ela é de marcar, ela é objetiva, muito cuidado. Lá pode ter uma alternativa 4 centímetros, 4 milímetros. Qual é que você vai marcar? 4 milímetros. Professor, se eu marcar 4 centímetros, eu vou acertar? Não. Tá? Você escolheu a unidade errada. Ok? Infelizmente, tem questões que testam a sua percepção em relação a essas unidades. Tá bom? Então, nossa resposta aqui são 4 milímetros. É o tamanho da nossa imagem. Ok? Viram como é simples? Teremos algumas questões na nossa provinha sobre isso aqui, sobre câmera escura. Tá bom? Outro elemento muito importante é a segunda questão. Tá? A segunda questão aqui, ela fala da propagação retilínea da luz, tá? Como a luz se propaga em linha reta, ela tem a capacidade de gerar sombras, tá? Ou melhor, imagens idênticas ao objeto. Só que na forma o quê? Na forma de uma falta de luz. Ela desenha aquele corpo sem luz, tá? No caso é a nossa sombra, viu? Ó, se você fosse imaginar essa árvore aqui embaixo dela, tá bom? A luz, ela bate nas extremidades da árvore, a luz tangencia o corpo da árvore. Então, aqui, olha, entre onde a luz bate e o corpo da árvore, nós temos uma sombra. Tá? Nós temos o corpo dessa árvore
Só que o corpo dessa árvore aqui, ela está escura. É a sombra da árvore, tá bom? Isso aqui prova que a luz ela se propaga em linha reta, tá? Bom, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é achar certos comprimentos. É um objetivo matemático, tá bom? Eu tenho um prédio aqui de 40 metros. O sol está iluminando o prédio e a árvore. De acordo com a questão, esse prédio de 40 metros ele gera uma sombra de 10 metros. Tá bom? Isso gera um triângulo retângulo, exatamente. Gera um triângulo retângulo. E o sol também faz a mesma coisa aqui com a árvore. Tá bom? A árvore tem 8 metros de comprimento, 8 metros de altura, na verdade. Tá? Então eu quero saber qual é o tamanho da sombra que ela gera. Eu quero saber o tamanho dessa sombra. Tá bom? Não se confie no desenho, tá? Nunca analise o desenho como ponto de referência. Você simplesmente vai se basear como compreensão da questão. Ah, tio, aqui também parece que é 8. Não. Pode ser um valor bem maior ou pode ser um valor bem menor. Tá certo? Faça o cálculo. Professor, como? Você vai fazer uma comparação de triângulos, tá? É por isso que a luz, a propagação dela gera elementos geométricos, tá? Isso te dá a capacidade de trabalhar com elementos geométricos, elementos matemáticos, tá bom? Bom, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou fazer uma comparação de triângulos. Se você observar, isso aqui também é um triângulo retângulo, só que ele é um pouquinho menor, viu? Triângulos semelhantes, tá certo? Bom, como é que você vai fazer, professor, essa comparação de triângulos? Simples. Você vai dividir os elementos, os comprimentos, tipo 40 sobre 8, 40 por 8, tá? 40 sobre 8 é igual a 10 sobre x. É uma opção, tá bom? Você está comparando os catetos, tá certo? 40 por 8 é igual a 10 por x. Professor, posso simplificar? Pode, né? Você pode fazer isso, tá bom? Se eu dividir o 40 pelo 8 vai dar quanto? Tá? 40 por 8 vai dar 5, tá certo? Aí fica 5 é igual a 10 sobre x. Entenderam? O tio dividiu 40 pelo 8, deu 5. Agora você faz meio pelos extremos. Vai ficar como? Vai ficar 5x é igual a 10, tá? Portanto, x é igual a 10 sobre 5, que é igual a 2. A nossa sombra, ela possui 2 metros, tá? Professor, como é que tu chegou nessa resolução? Se você observar, essa sombra aqui do prédio é 4 vezes menor que o comprimento. Então, a sombra da árvore também tende a ter também essa comparação. Ou melhor, a sombra tende a ter também 4 vezes menor em relação ao comprimento da própria árvore. Então, a sombra dela só pode ser 2 metros. Tá certo, gente? Olha como é simples. Vamos ter questões assim na prova? Vamos. Bom, o tio volta com mais questões, tá certo? No próximo quadro, vou só apagar aqui elas e eu volto já já, tá certo? Forte abraço. Voltei, crianças, vamos lá? Olha, vamos agora dando continuidade à nossa terceira e nossa quarta questão, tá certo? Bom, observando essas questões aqui, prestem muita atenção. Eu vou enunciá-las aqui para vocês na nossa aula, tá bom? Eu vou explicar como é que vai funcionar, tá? Essa terceira e essa quarta questão são super importantes para que você possa compreender como funcionam as cores dos objetos e como os elementos monocromáticos da luz branca conseguem permanecer no ambiente, se propagarem, tá? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na terceira questão? Bom, me acompanhe. Essa terceira questão aqui, o tio Jefferson fez, na verdade, para que vocês tenham um entendimento da propagação da luz, tá? Dos elementos monocromáticos da luz branca. Eu vou supor que aqui eu tenho um raio de luz branca, tá? Eu fiz aqui com pincel azul, mas isso aqui é luz branca. Bom, a nossa luz branca, ela vai atravessar um prisma, tá bom? E ela vai sofrer o quê? Uma quebra de frequências, tá? Ela vai se dividir em 7 cores. As cores que eu estou enxergando aqui,
eu estou enxergando o vermelho, o verde e o azul. Tá? Professor, o vermelho, o verde e o azul. O que determina essa sequência? Tá bom? O que determina essa sequência são as frequências e os comprimentos das ondas. Tá? Isso aqui é muito importante. Por exemplo, quanto mais frequente a onda for, quanto mais frequente essa luz for, mais ela desvia, mais ela desce. Por exemplo, a cor vermelha é a menos frequente. Tá bom? Se você analisar a cor vermelha, ela é isso aqui, ó. Tá? Se você der uma olhadinha na cor verde, viu? A cor verde, o que ela faz? Você pode observar que a cor verde, ela tem uma frequenciazinha um pouquinho maior. Tá bom? Professor, e a cor azul, cara? A cor azul tem uma frequenciazinha um pouquinho maior. Tá? Observaram a diferença? Então, quanto mais ela desvia, mais frequente essa onda é. Tá bom? Ela tem uma frequência maior. Tá? Porém, os comprimentos de onda, tá aqui, olha, se alteram. Então, tá aqui, essas ondas são mais frequentes. A frequência aumenta. Viu? Só que o comprimento diminui. Lógico, se a onda fica mais frequente, o comprimento fica menor. Tá bom? Bom, se você analisar, a nossa sequência são 7 cores. Quem são elas? Nós temos algumas cores aqui que não estão no nosso intervalo. Nós temos o vermelho, que é a primeira. Nós temos o alaranjado, que é a segunda. Nós temos o amarelo, que é a terceira cor. Nós temos o verde, que é a quarta. Tá bom? Nós temos o azul, que é a quinta. Nós temos o violeta. Tá bom? Na verdade, nós temos o anil, que é a sexta cor, e o violeta, que é a sétima cor. Tá bom? Então, essas cores formam as nossas 7 cores primárias, sendo que algumas são, na verdade, primárias, outras são secundárias. Tá certo? Eu expliquei isso para vocês na nossa última aula. Bom, qual é a dinâmica aqui da nossa questão? Tá? O que ela quer que você responda? Ela quer que você responda de maneira aberta. É uma questão aberta. Ela te pergunta o seguinte: o raio com maior comprimento de onda. Aquele que tem o maior comprimento tem a menor frequência. Por exemplo, a onda menos frequente é a maior. Ó, você pode perceber que o vermelho é a menos frequente. Ela tem uma frequência menor. Portanto, ela tem um comprimento maior. O comprimento é de baixo para cima, tá? Maior comprimento. O comprimento ele vem de baixo para cima. A frequência vai de cima para baixo. Ela sempre o quê? E a nossa sequência aqui é aumentar, tá? Então lembrem-se, a nossa frequência é de cima para baixo, o nosso comprimento é de baixo para cima, tá bom? Por exemplo, o raio com maior comprimento. Qual dessas 3 cores aqui tem o maior comprimento? Lógico, a menor frequência é a cor vermelha, então o maior comprimento é o nosso vermelho, né? Viram como é fácil? Então, quem tem o maior comprimento de onda tem a menor, aliás, quem tem o maior comprimento tem a menor frequência. Bom, no caso é a cor vermelha, ela é menos frequente. O raio com maior frequência já é o contrário. Bom, quem é o raio com a maior frequência que nós temos aqui, dessas 3? Lógico, a questão é que essas 3 aqui. Dessas 3, quem é a que tem a maior frequência? A maior frequência ela vai de cima para baixo. Então, é a nossa cor azul, exatamente. É a nossa cor azul, tá bom? Ela tem a maior frequência e também, dentre as 3, ela tem um menor comprimento, tá bom? A letra C fala assim, ó, a letra C e a letra D, eu desenhei 2 raios. Esses 2 raios, esse aqui está acima do raio vermelho e esse aqui, olha, está abaixo do raio azul, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder, vão dizer qual desses raios é o certo, se é o 1 ou se é o 2.
Qual é o raio infravermelho? Tio, o 1 ou o 2? Gente, lembrem-se, infra significa abaixo, tá bom? Ah, é o 2. Não, não é o 2, tá bom? Quem é esse abaixo? Esse abaixo aqui é um raio que tem uma frequência menor do que o raio vermelho. Então, quem é que poderia ter uma frequência menor do que o raio vermelho? Já que a frequência ela aumenta de cima para baixo, então de baixo para cima ela tende a diminuir. Então, o raio 1 e o raio 2, quem deles tem a menor frequência? Quem é o raio infravermelho? Infra significa menor, abaixo, na verdade, tá? Abaixo. O infra significa abaixo. Não significa abaixo da sequência. Significa abaixo da frequência. A frequência menor, que a cor vermelha só pode ser esse raio aqui, né? Então é o nosso raio 1, tá bom? Ele é o nosso infravermelho, tá certo? Inclusive coloquei isso para vocês na nossa última aula sobre cores, ok? E aqui eu quero saber na letra D qual é o raio de menor frequência. Se é o 1 ou se é o 2. Bom, muito simples, né? Quem é o de menor frequência? Olha, o raio 2 ele tem uma frequência maior do que o raio azul. Então, o raio de menor frequência, tá? É o raio 1, tá bom? Então, também nós temos o raio 1. O raio 2 ele tem uma frequência altíssima. O raio 2 aqui, ele é uma cor que está abaixo do azul aqui, olha. Ele tem uma frequência maior do que a cor azul, tá bom? Bom, entenderam como é que é simples? Não é tão complicado. Vou cobrar isso para vocês na nossa provinha, tá? Lembrem-se que essa aqui é a nossa sequência, tá bom? E o nosso sistema RGB, que é o vermelho, verde, azul, tá bom? A frequência, ela diminui ela aumenta de cima para baixo e ela diminui de baixo para cima, tá bom? Essa frequência, a nossa frequência, ela diminui quando é de baixo para cima, tá? O comprimento é ao contrário. O comprimento, ele diminui. O comprimento diminui quando é de cima para baixo, tá? Ele diminui. Então, se baseie nisso aqui que você consegue resolver também uma das nossas questões da prova. É muito simples, tá bom? E a quarta questão. A quarta questão ela traz um ponto muito importante, que são as cores, a percepção das cores, tá? Bom, a percepção das cores depende muito da pigmentação do elemento e da maneira como ele reflete essa cor, tá? Por exemplo, se um objeto é vermelho, tá bom? Quando a luz branca bate nele, tá aqui, esse pincel é vermelho, eu enxergo ele vermelho. Quando a luz branca bate nesse pincel vermelho, ele absorve todas as cores da luz branca. Só tem uma cor que ele não absorve. Quem é? Exatamente, a cor vermelha. O que ele faz com a cor vermelha? Ele reflete. Tá? Esse pincel ele é verde. Significa que ele absorve todas as cores da luz branca. Só tem uma cor que ele não absorve. Quem é? É a verde. Ele reflete essa cor verde. Tá certo? Professor, se eu iluminar esse pincel com luz vermelha, que cor fica esse pincel? Eu vou misturar as cores? Não. Se você iluminar esse pincel com luz vermelha, ele não tem uma cor para refletir, no caso o verde. Então você vai enxergar ele de que cor? Preto. Você vai enxergar ele sem cor. Porque se você joga uma cor diferente da dele, tá? Uma luz, tá? Monocromática, ou melhor, uma luz que ela tem uma única cor em cima dele, o que acontece? Ele não consegue refletir a cor própria. Então, como é que você vai enxergar ele? Preto. Você vai enxergar ele sem cor. Tá bom? Professor, mas a luz branca é uma cor só? Não. A luz branca ela é a mistura de várias frequências. No caso, ela é a mistura de 7 frequências diferentes. E entre outras. Tá bom? Bom, por exemplo, olha a nossa quarta questão. A quarta questão fala assim, ó, eu coloquei 3 casos aqui. Eu coloquei uma pedrinha ou um bloquinho, a cor dele é vermelha.
Ele é totalmente vermelho. Nos 3 casos, ele é vermelho. Então, eu deveria enxergar ele vermelho, tá? Só que eu vou iluminar ele com 3 cores, com 3 tipos de luz. Luz branca, luz azul e luz vermelha, tá? Que cor que você vai enxergar ele? Que cor que nós vamos enxergar ele? Com qual cor você vai enxergar ele? Vamos analisar? No primeiro caso, eu vou iluminar esse bloquinho com luz branca, tá? Na hora que você jogar a luz branca, com que cor que você vai enxergar ele? Se ele é vermelho, se você vai iluminar ele com luz branca, ele absorve todas as cores e reflete qual luz? A vermelha, tá? Então você vai enxergar ele de cor vermelho. Você vai ver a cor real dele, tá? Se eu pegar esse mesmo bloquinho e iluminar ele com luz azul, só luz azul, tá? Bom, se eu jogo uma luz azul em cima dele, o que vai acontecer? Ele não vai refletir nenhuma luz, nenhuma cor. Porque se eu for iluminar ele com luz azul, tá? Se eu jogo luz azul em cima dele, o corpo dele não consegue refletir essa luz azul. Então, qual é a cor que você vai enxergar ele? Preto. Tá? Você vai enxergar ele sem cor. A cor preta é a ausência de cor. Tá bom? Ele é a ausência de cor. Então, você vai enxergar preto. Tá bom? E se eu iluminar ele com luz vermelha? Eu só vou jogar luz vermelha em cima dele. Tá bom? Então, com qual cor você vai enxergar ele? Tá? Eu vou enxergar esse objeto da cor dele, porque na verdade a única luz que eu vou jogar nele, eu vou iluminar ele, é a luz que simplesmente é refletida pelo corpo dele, que é a luz vermelha. Então você vai acabar enxergando a cor real dele, tá? Que na verdade é a cor vermelho. Você vai enxergar ele vermelho. Tá? Entenderam como é que funciona? Olha, só que nesse caso, que pode lhe confundir. Professor, se eu iluminar esse bloquinho com luz amarela, que cor que vai ficar esse bloco se a luz aqui fosse amarela? Tá? Ele ficaria preto. As únicas cores monocromáticas, os únicos raios monocromáticos que revelam a cor real dele, ou é a luz branca, lógico, a luz branca tem misturado o vermelho nela, ou se não, a própria luz vermelha. Se você iluminar esse bloquinho vermelho com outra cor, você vai perceber a cor dele preto. Você vai observar ele sem cor, porque ele reflete a cor do corpo dele. Se ele não tem aquela luz para refletir, então a percepção que você tem do objeto é que ele não tem cor, tá bom? A cor dele vai ficar preta, tá certo? Como se o ambiente não tivesse luz, ok? Entenderam como é que funciona? É simples, tá? Eu vou cobrar isso de vocês na prova, tem uma questãozinha bacana falando sobre cores, tá certo? Como você enxerga as cores dos objetos, tá bom? Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui a nossa revisão, tá? Eu desejo uma boa prova para todos, viu? Nossa prova está muito simples. Se você compreendeu nossa revisão, você vai compreender também a nossa prova, tá certo? Boa sorte para todos, um forte abraço e até mais.